Então, mais uma vez, muito obrigado a todos que compareceram aqui com o propósito de estar assistindo essa conferência no dia de hoje, dia 30 de setembro de 2012. O tema de número 35 é imaginação, fantasia, né? Então, vamos comentar um pouco a respeito do vídeo que nós acabamos de assistir. Então, ali ele nos deu muitos detalhes, a definição do que é imaginação. Nós vamos então estar falando mais um pouco, depois vocês podem estar fazendo as suas perguntas. Então, a imaginação em todos nós seres humanos é uma faculdade, uma capacidade, uma faculdade da nossa alma. Todos vocês sabem que nós temos 12 faculdades, são as 12 faculdades do nosso ser. As 12 faculdades são representadas pelos 12 apóstolos, 12 faculdades da nossa consciência. E a consciência solar é representada pelo Cristo. Então Jesus, todo Cristo, tem os seus 12 discípulos, os seus 12 apóstolos, que representam essas 12 capacidades, essas 12 faculdades. Dessas 12 faculdades, nós seres humanos normais dos dias de hoje, nós estamos com apenas 5 delas funcionando, e ainda parcialmente, que são nossos 5 sentidos. Na maioria dos seres humanos, as outras 7 faculdades estão completamente atrofiadas. Então, cabe a todos nós desenvolvermos o conteúdo desta lição, dessa aula, que na realidade é mais uma prática dada pelos veneráveis mestres Samael e Rabulu, para que possamos desenvolver a nossa faculdade da imaginação, que é uma faculdade extraordinária. Esta faculdade da imaginação é usada pelos mestres, por aqueles que a têm desenvolvida para a comunicação. Para o mestre, imaginar é ver. Então, desta faculdade da imaginação, a gente vai encontrar muitas vezes, lendo os livros dos veneráveis mestres Samael e Rabulu, o diálogo que eles estabeleciam, estando o venerável mestre Samael no México e o venerável mestre Rabulu na Colômbia. À distância, eles estabeleciam uma comunicação por intermédio desta faculdade da imaginação. Então, o venerável mestre Rabulu dizia para o Samael: olha, eu sei aonde tu está passando aí no local desta rua, e agora passa um carro que tem o número tal, a placa tal, faróis acesos, etc, etc, dava todo o detalhe. O venerável mestre Samael respondia: muito bem, Joaco. Joaco é o nome diminutivo, que ele tratava de Joaquim, diminutivo de Joaquim, um tratamento carinhoso. Muito bem, Joaco, realmente está acontecendo, e aonde tu estás? Está debaixo de uma árvore, e aí agora está caindo as folhas sobre a sua cabeça. Correto, mestre Samael. Então assim eles se comunicavam. Vejam vocês que faculdade extraordinária tem os mestres, né, que desenvolvem as suas 12 faculdades. Então, para o mestre é imaginar e ver. Essa imaginação essa faculdade da imaginação, para nós, ela é muitas vezes conectada à fantasia, e para quem a tem desenvolvida, ela é conectada à realidade. Qual a diferença? A diferença é que a imaginação é outorgada
pelo ego, ela se conecta à fantasia, e a imaginação, então ela funciona no centro intelectual inferior, quando ela é conectada às coisas reais, às coisas espirituais. Ela é emanada pelo centro intelectual superior, então ela é conectada à realidade. A gente colocou o exemplo aí lá do Rio, quando eu morava em Minas, quando eu era criança, na cidade de Cabo Verde, sul de Minas Gerais, região de Poços de Caldas. Então tinha ali um riozinho que passava lá no bairro onde eu morava, lá no campo, e era um riozinho médio, né? Um ribeirão, vamos dizer assim, mas tinha muito peixe, tinha muitos seres vivos, tinha poços, onde nós, crianças, fazíamos a nossa piscina e a gente nadava ali. Então foi um rio que eu conhecia e conheço até hoje, palmo por palmo, de toda a sua extensão, e isso está na minha memória, na minha mente. Se eu for trazer a memória, eu recordo tudo, mas isto é uma retrospecção, é uma memória, imaginação voltada ao passado, então é fantasioso, porque já não existe mais. Quando eu vou lá passear, eu procuro aquele rio que está dentro de mim de criança, ele não existe. Na realidade o rio secou, lamentavelmente foi poluído, né? E secou, só passa algumas poucas, um fluxo de água muito pequeno, e nem peixe também tem mais. Então tudo aquilo que vem à minha memória daquele rio não existe mais. Agora, se eu quiser ter uma imaginação conectada à real, se eu conseguir a realidade, eu conseguir imaginar o que está acontecendo agora, como é que está, qual é a fotografia real, a vivos e a cor, né, do rio, o que está se passando. Então imaginar é ver. E isso é muito bom para nós fazermos uma prática, já que nós temos que trabalhar todos os nossos detalhes, colocar a moto em marcha, trabalhar as recordações, as imagens, as representações, a tagarelice interior. Então quando vier em nossa mente, né, uma recordação, uma imagem, uma representação do passado, a gente tenta imaginar. Vamos supor que nós estamos recordando do local onde nós passamos, a gente só recorda daquilo por onde passou e daquilo que se conheceu. O desconhecido não conseguimos colocar na nossa mente. A gente coloca nessa recordação a extensão daquilo que fora conhecido por nós, que fora experimentado pelos nossos sentidos, que a gente visualizou. Não consigo pensar naquilo, uma montanha além dela em que eu não fui, que eu não visualizei. Então assim é para todos nós. Então quando vier uma representação, vamos supor, de uma montanha, e a gente fica ali detido, o ego tenta nos parar ali, naquela representação, pela identificação, a gente tenta imaginar em contrapartida como é que está agora, neste momento, o que está acontecendo. Então seria fazer uma transformação seria fazer uma transformação de impressão. Vamos supor que vem uma imagem de um amigo nosso, de nossa infância, né? E a gente fica com aquela representação. Então vamos transformar para a imaginação e tentar imaginar como ele está agora, onde está dormindo, está andando, onde estaria, né? Se conseguirmos ver o que está acontecendo realmente com ele agora, então é uma imaginação, e aí essa faculdade em nós começa a se despertar. É assim que então fazemos a prática para despertar a nossa imaginação. E para ampliar a nossa imaginação,
nós devemos praticar os 3 fatores de revolução da consciência, principalmente a morte. Quando eliminamos o eu, ele é o imaginador que nos leva à conexão com a fantasia. E quando vamos eliminando, então fica a essência e ela nos conecta com o real, com a realidade. Então todos nós gnósticos temos o conceito do que é objetivo, do que é subjetivo, do que é real, do que é ilusório. O que é ilusório do sânscrito é Maya. E todos nós sabemos que o universo que já passou é Maya. E o que existe também é Maya. Tudo é Maya, tudo é ilusão. Por isso é muito extraordinário o evangelho budista, do nada, o budismo zen, porque o que é real nesse cosmos? Real é aquilo que é eterno, que não existe. O que tem existência tem começo, tem meio, tem fim. Então é ilusório, como a nossa vida, ela tem um começo, tem um meio, tem um fim, a nossa existência, aliás. Então ela é ilusória, ela é Maya. Agora a nossa vida em si não tem começo, não tem meio, não tem fim, então ela é real. A nossa vida não começou com o nosso nascimento, nossa existência, nem termina com a nossa morte. Ela é eterna, ela é a essência, uma partícula divina, uma partícula da chispa divina, que é a mônada que está aqui em nós. Então isso sim é a realidade. Então essa capacidade da imaginação, quando despertada em nós, serve para nós nos comunicarmos. E essa imaginação, todas as pessoas introspectivas, cientistas, músicos, nas mais diversas profissões, a têm em embrião e a usam, para desenvolver as suas atividades. Então a imaginação, quando vamos trabalhando com os 3 fatores de revolução de consciência, ela vai saindo do centro inferior, acionada pelo ego, e vai passando para o centro intelectual superior, que é o centro de intelecção, é o centro utilizado pelo nosso ser para nos passar informações. Então, imaginar é ver, repetindo mais uma vez, é isso que diz os mestres. Não devemos estar no passado, na forma de retrospecção, que aí vai estar em nós as representações, todas as lembranças, e a gente perde a conexão com o presente. E também não devemos estar no futuro, na forma de projeção. A gente vai também perder a desconexão com o presente. E aí devemos ter sempre em mente aquela máxima da filosofia dos mestres, quando perguntado lá para aquele mestre chinês, Confúcio, o que ele achava de estranho no ser humano, ele de pronto respondeu: estranho é a capacidade que o ser humano tem de ganhar dinheiro. Então para ganhar dinheiro ele perde a sua saúde, então ele investe nisso e depois ele gasta esse dinheiro para tentar recuperar a saúde. E aí veio o Dalai Lama e emendou: a pessoa identificada dessa forma não tem presente, ela vive como se nunca fosse morrer, e depois, quando chega a hora da morte, ela morre como se nunca tivesse vivido. E o presente se fora, e quando o presente se vai e a pessoa não tem, nós não temos, está conosco a infelicidade, está conosco a fantasia, está conosco o Maya, o mundo Maya. E a felicidade, a realidade está no presente. E por último, para finalizar,
Então nós vivemos no universo relativo, onde tudo é dualístico, onde está presente a dualidade. Temos a teoria da relatividade do Einstein, tão bem elaborado matematicamente, por aquela equação energia igual a massa vezes velocidade da luz ao quadrado. Então, nesse universo dualístico, tudo é dual, tudo tem o seu polo oposto, e é por aí que vai nos dar ao batalhar das antíteses. E daí nós tiramos o nosso ensinamento de tudo que nos parece real, na realidade é ilusório, e não vamos levar isto para a eternidade. A eternidade, se tratando de absoluto, universo absoluto, no absoluto não entra imagem, não entra nada, lá só entra a unidade, que é o amor. Então aí veio a definição de imaginação. O prefixo e tem o sufixo, essa palavra, a imaginação, quer dizer imagem e ação. Estar imaginando é estar tentando compreender alguma coisa por intermédio desta imagem. E aí já tem o conceito de Maya. Tudo aquilo que se pode conceituar, que nós conceituamos no nosso universo, pertence ao universo relativo. Então, quando se conceitua uma coisa, já dá uma finitude para ela, já limitou, ela tem um fim. Por isso que todas as coisas que são conceituadas, e aí estão depositados todos os nossos conhecimentos, são coisas finitas, portanto ilusórias, coisas que têm um começo, têm um meio, têm um fim, não são reais. E todas as coisas reais são aquelas coisas sutis que são indefinidas, são incognoscíveis para o nosso universo cógnito, para o nosso universo intelectivo. Elas só são decifráveis para a consciência, para o nosso ser. Então as coisas reais são sutis e não se definem porque elas são infinitas. Por exemplo, o amor. O amor é algo infinito, real e eterno. Não há definição para ele, não podemos definir o amor e nem conseguiremos. Não podemos vê-lo, nem apalpá-lo, nem cheirá-lo, nem medir a sua capacidade, o seu comprimento, ou ter o seu peso, ou sua estrutura. É algo impalpável, é algo inodoro, é algo insípido, mas ele pode ser captado por nós, pela nossa consciência, por um sentido maior, e nós o sentimos. E a pessoa, quando sente o amor, ela sabe. O amor nas suas diversas formas é perfeitamente perceptível. Então é assim que se dá com as coisas reais e com as coisas ilusórias. Oxalá que todos nós possamos trabalhar com os 3 fatores de evolução da consciência e desenvolver essa fabulosa faculdade da imaginação, que muito vai nos servir para a nossa caminhada enquanto estudante, enquanto pesquisador, como instrumento para compreensão de tudo aquilo que precisamos aprender. Muito obrigado a todos. Se houver as perguntas, as eventuais dúvidas de vocês colocaremos em seguida. Então, aqui tem uma série delas, não sei se vem do diálogo que vocês foram estabelecendo enquanto eu estava falando. Eu não costumo olhar para a tela porque me distrai. Então tem aqui a Cida dizendo: boa noite, professor, gostaria que explanasse mais sobre o significado, pois tenho dificuldade para meditar, porque há tudo do significado. Muito bem, Cida, é uma boa pergunta e isso ocorre com todos nós. Então nós não vamos atingir meditação enquanto estiver dentro de nós pensamentos.
A meditação significa, a verdadeira meditação significa ausência de pensamentos. Então nós seguimos os passos. Como é que fazemos essa prática? Deitamos ou sentamos comodamente, ajeitamos a nossa respiração, passamos ao relaxamento. Depois do relaxamento vamos à concentração. Quando estivermos concentrados, em nós vai estar operando somente um pensamento, e este pensamento é único, não tem mais um outro. Se tiver um outro, a mente fica divagando, viajando de um lugar a outro, como uma borboleta, de galho em galho, como diz o mestre. Então, quando conseguirmos prender a borboleta numa só folha, que ela esteja por ali, enquanto estivermos com a atenção voltada para uma só coisa, estamos concentrados. Então, concentração, resumindo, é um pensamento só. E você saberá disso. Quando você estiver com só o pensamento, você pode dizer: estou concentrado. E daí então você pode partir para a meditação. Quando é que você sabe que está meditando? É quando dentro de você não existe mais nenhum pensamento, é zero pensamento. Então aí é o momento que a essência escapa. A essência está presa ao campo magnético do ego, com a força eletromagnética da terceira lei de Newton, da ação e reação, princípio da atração, os opostos se atraem. Então, quando rompe pela meditação, essa essência se liberta e ela vai para a sexta dimensão, para o mundo causal. Isto é meditação. Lá ela vai viver experiências incríveis, falar com os anjos, com os mestres, trazer informações. Então, isto é meditar, uma parte dela. E a parte mais elevada da meditação é o vazio iluminador. É quando se cai no vazio. E o que é o vazio? O seu nome já diz, é o vácuo, né? É o nada. Então meditar na sua maior profundidade é chegar ao nada. E isso se zera os nossos sentidos, tem que zerar a audição, não vai se ouvir nada, tem que zerar a visão, não vai se ver nada, o tato, não vai se sentir nada. Então zera os sentidos externos e abre os sentidos internos. Isto a gente começa aos poucos e por etapa. Primeiro, se temos dificuldade de nos relaxarmos, vamos primeiro atingir o relaxamento. Dure uma semana, dure um mês, vamos insistir nessa prática todos os dias. Depois que estivermos conscientes, né, que estamos relaxando perfeitamente, então passamos para a concentração e vamos trabalhá-la o quanto for necessário, porque não adianta a gente partir para as outras práticas se não dominamos a concentração. Ela é a chave, é a base. Sem a concentração todas as práticas falham, e com a concentração funcionando na sua plenitude, todas as práticas darão-nos resultados positivos. Então tem aí o Paulo, né? Pensa em mim, Cida, que você conseguirá. Então deve ser uma brincadeira. Abaixo vem a Bruna. Quando sabemos se estamos desdobrados ou se é uma imaginação? Muito bem, Bruna. Você sabe se quando está desdobrado, isso é muito notório. É quando você consegue apalpar as coisas da quinta dimensão. Por exemplo, você pode na quinta dimensão puxar o seu dedo e ele estica. Você pode pendurar numa folha de uma árvore e ela não se rompe porque não tem lá o peso. Você pode fazer 1000 coisas, dar um pulo e flutuar. Então são coisas reais que estão acontecendo ali e a sua consciência está registrando. E na imaginação você imagina-se
se pendurado numa folha, mas você não tem o contato com essa folha, então é muito diferente. Então a imaginação não te permite, pelo menos na maneira que nós estamos, estar registrando aquilo a vivo e a cores. Por exemplo, o diálogo do mestre Rabulu com o mestre Samael, eles conversavam à distância de México a Colômbia e conversam até hoje, né? Onde eles estiverem. Quando o venerável mestre faleceu, Samael, Rabulu continuou comunicando com ele. No momento que eu vou atender aqui o telefone. Alô? Daqui a pouquinho eu estou indo, não? Então, Bruna, à distância eles faziam esta conversa, mas não podia tocar um no outro, né? Estavam distantes, então a imaginação, e se eles estivessem presentes, eles tocariam. Mas se fosse do desdobramento também, se encontrasse na quinta dimensão, um podia cumprimentar o outro, tocar as mãos do corpo astral. Deu para notar a diferença? Na sequência aqui, vamos ver o que acontece com outras perguntas. Aqui tem o Paulo, né? Obrigado. Quando você fica emocionado e saber que realmente o mundo em que você está é real. Bom, então é uma afirmação. A Bruna, o passado e o futuro não são realidades. Nossos caminhos estão submetidos às leis divinas, mas que influência nossas projeções têm sobre o nosso futuro? São apenas manifestações de desejos de agregados? Bom, então isso é uma pergunta, né? Então, o nosso futuro, ele é determinado, né? O futuro e o passado, eles se compenetram pela intersecção que fazem com o presente. Então o presente é que determina o nosso futuro, né? Mas o presente é o que deve ser vivido aqui e agora. É isso que os mestres todos insistem, e é muito difícil para nós viver o presente. Se nós vivêssemos o presente, nós já estaríamos iniciados, e todo iniciado é uma criança. Dela é o reino dos céus, porque ela vive a plenitude do presente, então ela é feliz. Uma vez que nós vivemos no passado, na forma de retrospecção, perdemos o presente, e vivemos o futuro na forma de projeção, também perdemos o presente. O passado é uma coisa tão desgraçada que nem Deus quer, e nem o diabo também, então fica por aí perdido, já se foi. E nós é quem aproveitamos esse passado, principalmente os mais velhos, ficam vivendo, recordando esse passado, nem dorme. O velho, vocês podem notar que ele vai dormindo cada vez menos, porque o ego vai se ocupando desse passado, e é um sofrimento. Lembro da minha avó que dormia 6 horas, passou a dormir 5, 4, 2, 3, e por fim não estava dormindo mais nada. E perguntava o que ela estava pensando, ela estava recordando todo o passado dela. E isso um velho. O jovem, ao contrário, ele não vive o presente, porque vive se projetando para o futuro, né? E aí também traz as preocupações. Então, mais para frente, tem o Juan dizendo boa noite. Tem aqui o Paulo e a Bruna deve estar travando um diálogo. Bruna, quando você estiver no astral dormindo, e se você lembrar do pulinho, eu de esticar os dedos, você sentirá estar consciente no astral e verá que não é imaginação do ego. Muito bem, é isso mesmo. Aí mais para baixo vem, desculpa-me a pergunta, alguém está praticando a maituna? Estou no começo, na primeira serpente de fogo, na primeira volta, estou a serpente de fogo, na segunda volta,
Então, não entendi, deixa eu voltar de novo, desculpe minha pergunta, alguém está praticando a maituna? Então a pergunta dele para vocês, cada um é que pode responder por si mesmo. Ele vai dizer, então, estou no começo, na primeira serpente de fogo. Então aí ele está mentindo, porque se estivesse não estaria declarando, né? Que quem está não revela. Estou nas primeiras serpentes de fogo, do verbo, se é que eu entendi, se a afirmação dele é esta. Acho que está conferência errada, irmão Paulo. Parabéns, essa pergunta é algo pessoal de cada pessoa. Então, nós devemos ter cuidado com a nossa energia mitomaníaca. Às vezes, nós, numa fração de segundo, nos tornamos mitômanos. E mitomo é aquele que se acha transcendido, que tem esta e aquela faculdade, que já despertou o fogo, despertou a serpente. É uma imaginação equivocada, traduzida pelo ego. Todo mitômano é um doente psicológico, e por ser doente, acontecem essas coisas. É uma pessoa que a sua doença, que na realidade é uma síndrome, afeta o seu juízo, porém não afeta a sua intelectualidade. São pessoas intelectivas, pessoas inteligentes, mas por falta de juízo fazem besteiras. Então daí que os veneráveis mestres nos aconselham que quando tivermos uma obra, vamos deixar que essa obra fala por nós e não nós falarmos por ela. Então, se eu estou desdobrando, se você está desdobrando, o verdadeiro gnóstico não vai declarar isso para o outro, deixar que o outro perceba em si que esse fenômeno acontece. Se levantou a serpente, ou despertou um fogo sagrado, ficará calado, deixará que a própria obra fala por si. Isto é para evitar a mitomania. Então, na sequência, vem aqui, professor, quando irmãos gnósticos estiverem reunidos, também é bom que cada um dê um testemunho de sua prática de maituna? Absolutamente não. De maituna, nem de nada. Os veneráveis mestres, Samael e Rabulu, a quem nós seguimos na nossa linha samaeliana, nos adverte que nós não devemos contar nem parte dos nossos sonhos, porque no sonho está em jogo a comunicação com as partes superiores do nosso ser, com a nossa Mãe Divina, e ela vai nos confiar uma parte do conhecimento esotérico X para ser passado no futuro. Para os demais, uma parte do conhecimento interno esotérico conhece, que é só nós não devemos revelar. Então, o conhecimento gnóstico que vamos recebendo é de natureza muito íntima, de natureza muito particular. O conhecimento gnóstico, por ser um conhecimento depositado na consciência de cada um de nós, ele não admite debate, como se admite o conhecimento epistêmico das faculdades, das ciências. Eu sou um professor de física, de matemática, a Bruna está aí, é uma médica, né? Todos vocês têm as suas profissões, então podemos debater a medicina, a física, mas a gnose não, porque a gnose é dirigida para a consciência e cada um tem o seu nível de compreensão, vai compreender de uma maneira em função do seu nível de ser. O nível de ser menor não vai compreender o que fala o nível de ser maior. O nível de ser maior tem uma compreensão maior, então tem a obrigação de compreender a todos. E onde há compreensão, não há exposição dos conceitos e nem debate. Na sequência, o Antônio Edmundo, como imaginar é ver, dessa forma você, usando o seu corpo para imaginar, usamos o corpo mental, e podemos viajar até onde queremos. Isto é real quando lembramos
fatos passados e projetamos ações futuras, isso é fantasia? Então vamos voltar lá, Antônio Edmundo. Então você está dizendo o seguinte: como imaginar é ver, está afirmando, isso é correto, para o mestre. Imaginar é ver para o mestre, né, que tem a faculdade desperta e está usando o seu centro intelectual superior. Para nós já não é isso. Dessa forma você usando o seu corpo mental, você quer dizer, né? Para imaginar usamos o corpo mental. Isso, a gente usa o nosso centro intelectual superior, não o corpo mental. O corpo mental é para quem tem formado, que na realidade nós temos a semente, apenas temos a parte embrionária, embrião, que podemos desenvolvê-lo, mas nós temos na realidade só uma semente. Mas com essa semente nós podemos viajar com ele. Realmente é o corpo que permite nós expressarmos na quinta dimensão. Uma parte lá do mundo astral é o mundo mental. Então quando estamos viajando nele e se estamos naquela dimensão mental, isso é real. Quando lembramos de fatos passados e projetamos ações futuras, então a gente não está usando o corpo mental, a gente está usando um departamento da nossa mente chamado memória, que é um departamento cognitivo, intelectivo muito fraco. A memória é baixa. Antigamente se acreditava que a memória era tudo. Com o passar do tempo, a pedagogia, a didática descobriu que a memória é algo inferior, que tem instrumentos mais superiores e mais eficazes. Então se usa a memória, Antônio. E isto é fantasia? Realmente aí você acertou na pergunta, é uma fantasia. Professor, não fui infeliz na digitação, não fui feliz na digitação, queria dizer que estou na busca da primeira serpente de fogo, na primeira vértebra. Não conheci esse conhecimento do mestre Samael, estou grato pela resposta. Não há problema não, Paulo. É o seguinte, você está na busca, assim como todos nós, antes de chegar na primeira serpente. Cada um de nós que estamos aqui somos apenas ainda um aspirante a estudante gnóstico, não somos estudantes. É considerado um estudante uma pessoa já esotérica, ou seja, aquela que já está recebendo ensinamentos nos mundos internos. Então essa pessoa, ela passa por algumas provas, a primeira prova do guardião, depois dos 4 elementos, e aí se ela equilibrou seus centros, ela vai despertar o fogo sagrado. Então, despertando o fogo sagrado, esse fogo já é o Kundalini, aí começa a ascensão da primeira serpente que você está se referindo. Então, até aqui vieram as suas perguntas, eu sou muito grato por elas e pela participação de vocês, por ter estado aqui comigo, né? Pela paciência que tiveram de me ouvir, e hoje estamos sem as imagens. Eu os convido para estarem comigo na próxima quinta-feira, quando estaremos desenvolvendo o tema de número 36 do nosso curso. Então, tenha a todos uma boa semana. Eu os vejo lá. Deixo para vocês a sala ligada, a sala aberta, para que vocês possam estar dialogando um com o outro, outro com um. É saudável, né? Que vocês, convém que vocês façam essa troca, agora sim, viu, Paulo, de informações a respeito de suas compreensões da gnose, dos 3 fatores de evolução da consciência e principalmente do assunto do dia. Então uma sala é uma troca de energia
onde essa egrégora, se for bem usada por todos nós, o benefício será de todos. Então, muito boa noite.